Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Começa agora o Holodeck, o podcast da Terceira Terra sobre ficção científica. Você nos encontra em holodeck.terceiraterra.com, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify. Através desses aplicativos você pode assinar o podcast e não perder nenhum episódio. Eu sou o Marcelo e o tema de hoje é o filme Alien, o Oitavo Passageiro. E para tratar deste tema, eu trago a ilustre presença de Sibila. Salve. E da Jéssica. Olá a todos que estão nos ouvindo. A Jéssica escreve no blog Delirium Nerd e tem um blog dedicado ao terror chamado Fright Like a Girl, né? Isso mesmo, o Fright Like a Girl. Você trabalha como revisora freelancer, só que a melhor parte da sua biografia, da sua mini bio pra mim aqui é que você tem graduação em História pela Federal de Uberlândia. Isso mesmo, sou graduada em História, tô fazendo agora MBA em Book Publishing e tô trabalhando como revisora nesse momento. Eu sou graduado em História pela Unesp de Franca. Nem muito longe de você. Não, podcast todo de humanas, né? História e geografia. Total. Verdade, né? O Debor, que é físico, né? Não aparece aqui faz tempo. A Luciana, que é engenheira de alimentos e farmacêutica, tá muito longe. Hoje é podcast de humanas pra falar sobre o filme Alien. É isso aí. Só não peçam pra gente fazer conta, tá, gente? Muito bom. Por favor, não peça pra gente fazer conta, porque... Então vamos começar com a ficha técnica do filme, né? Alien, o Oitavo Passageiro. Título original só Alien. Não entendo, cara, o filme é tão alien que a gente chama de... Ninguém fala alienígena mais, né, cara? Você sempre fala alien, né? Filme acabou, Morreu, é Alien pra sempre. O filme é de 79, foi dirigido por Ridley Scott, foi a estreia dele na direção. O Ridley Scott tinha 15 anos na época. Foi escrito, assim... Ele foi baseado... O roteiro é do Dan O'Bannon e foi baseado numa história que ele e o Ronald Shusett escreveram. Geralmente, quando você tem, assim, história, é o primeiro roteiro. Por mais que o roteiro seja completamente alterado, as primeiras pessoas que fizeram o roteiro sempre recebem o crédito de história. Screenplay é o que foi filmado de fato. Então nós temos a Sigourney Weaver como Ripley, o Tom Skerritt como Dallas, a Veronica Cartwright como Lambert, Harry Dean Stanton como Brett, o John Hurt como Kane, o Ian Holm como Ash, o Yaphet Kotto como Parker, Bolaji Badejo como o Alien e a Ellen Horton na voz da mãe. A mãe tem voz no filme? É engraçado, né? Tá acreditado aqui, Mother. Eu não lembro dela ter voz, não. Pra mim era só texto também. Eu não lembro. Gente, não lembro da mãe ter voz. Eu lembro do pai no Alien 4. O Alien 4 tinha voz, o pai tinha voz, mas a mãe... Cara, agora tu me pegou, não faço ideia. Bom, Sibila, você tem uma citação aí do Ridley Scott. O Ridley Scott... Bom, acho que todo mundo lembra do Ridley Scott por conta de Alien, né? Não tem nem... Ou então por péssimos filmes ambientados na antiguidade, né? Tipo Êxodo, meu Deus. Olha, preciso dizer que sim, eu lembro dele por esses outros filmes, na verdade. Você também lembra? Eu prefiro pensar em Alien, porque dá um desgosto. Robin Hood, Cruzadas. Prometheus. Covenant, né? Ai, meu Deus do céu, que desgosto. Então ele diz que Alien é um filme C, elevado a um filme A, por ter sido tão bem feito e com um ótimo monstro. Se não tivesse um grande monstro, não importasse se tivesse um elenco fantástico, ele acredita que o filme não teria sido tão bom. Apesar de que na época do lançamento o Alien teve umas resenhas assim mistas, né? Teve gente que gostou, teve gente que achou de péssimo gosto. Engraçado isso, né? O filme é um cult, um clássico absoluto, mas na época o pessoal achou que era de mau gosto. Não sei se pela forma como a Alien aparece, né? Como ele nasce, aquela coisa toda, o pessoal achou que era de mau gosto. Os filmes de terror que eu assisti dos anos 70, porque quando eu descobri filmes de terror, inclusive eu desconfio que o filme que me levou pra senda dos filmes de terror foi Alien, o Oitavo Passageiro. Eu desconfio que era um filme diferentão, porque todos os filmes de terror dos anos 70 ou eram slashers de adolescente, tipo Halloween, né, Sexta-feira 13, ou eram filmes de baixíssimo orçamento, como aquele... Ah, esse é dos anos 80, deixa pra lá. Geralmente eram filmes... Que o sangue era de groselha, né? Não era? Umas coisas assim. Então, eu acho que ele... e ele foi bem chocante mesmo, né? Ninguém era famoso na época, né? Nenhum dos atores eram famosos na época.
Talvez o John Hurt já tivesse John Hurt um já nome. fosse, tá. Eu acredito que ele já tinha. E tem a questão da Lambert, né? Que a Veronica Cartwright, ela chegou no estúdio achando que ela seria a Ripley. Isso eu li um tempo atrás. E aí, no fim, não, né? Ela ficou no papel da Lambert. E que porta na cara, né, gente? Vamos concordar. Pra ela, no ponto de vista dela, né? Que puta porta na cara. Agora, o Alien, a gente até conversou fora, né? Eu e Marcelo, se a gente considerava ele terror ou ficção científica. Eu conheci como FC. Tanto que ele veio na esteira do sucesso de Star Wars e a Fox procurou o Dan O'Bannon, que é o roteirista, e falou: o que você tem de ficção científica aí? Na mesa dele estava o Alien. Mas eu sei que a maioria também encara como terror. Existe classificação de terror pro Alien? Tipo um slasher do espaço, assim, uma coisa do tipo? Então, é complicado, porque eu sempre pensei em Alien nessa coisa entre a ficção científica e o terror. Não sei se ele se encaixaria em algum outro estilo, sabe? Dessas categorias, subcategorias de terror. Porque o Alien nada mais é do que a casa assombrada no espaço. Sim, eu achei essa definição sensacional. Muito bom. Porque a diferença é que a casa assombrada, você abre a porta e sai correndo, e no espaço, você não tem como. É ainda pior, né? Você aumenta a claustrofobia do ambiente, né? E aí você tira o demônio, ou o fantasma, ou o assassino em série, você bota um ET, que é aquilo ali. Então, tem algumas coisas que eu acho que a gente pode encaixar como, por exemplo, terror clássico ou ficção científica clássica. Eu acho que o Alien, não sei, talvez ele entre nessa coisa do terror clássico, não sei, porque ele é uma assombração do espaço, né? É o filme de monstro, né? Teve uma época, no final dos anos 70, começo dos anos 80, de que era o puro filme de monstro. Tinha um monte, um atrás do outro. É daí que surgiu o Predador, por exemplo. Quando Predador é de antes. E tem essa ideia de misturar filme de monstro com filme de ação. Tem muito filme dos anos 80 que você pega algum ator de ação, Van Damme, Chuck Norris, Schwarzenegger, sei lá. Até hoje, você tem o Doom, por exemplo, com o Karl Urban e o Dwayne Johnson, por exemplo, é um filme de monstro, né? Adoro esse filme. Mas aí, eu tenho uma classificação minha. Porque se você olhar a classificação indicativa, essas categorizações em sites, por exemplo, em MDB, classifica o Alien de 79 como horror e sci-fi. Mas classifica Aliens de 86 como ação, aventura e sci-fi. Ele nem põe o horror. Então, a minha classificação, e ela é pessoal, tá? Eu não vou tentar impor ela a ninguém, porque eu não acho que ela é válida só pra eu organizar filme na minha cabeça. E ela serve pra filme. Classifica-se muito filme pelo estilo, sabe? Pelo cenário e não pela proposta. Então, pra mim, quase não existe filme de sci-fi. Vocês podem citar pra mim, fala qualquer filme de ficção científica e eu vou te dizer que, na verdade, ele é outro gênero. Ficção científica é o cenário. Igual, por exemplo, Alien, pra mim, é um filme de horror num cenário de ficção científica. O ambiente do filme é ficção científica, mas é horror. Ele poderia se passar na Idade Média, por exemplo, e que ia ser o mesmo filme, sabe? Poderia se passar no tempo... Star Wars. Tipo Star Wars. Tipo Star Wars? É uma aventura medieval, só que é no espaço. Você tira o espaço, é uma aventura medieval. Continua uma aventura medieval. Para vocês entenderem o que eu considero ficção científica, pense assim, eu conto nos dedos de uma mão a quantidade de filmes de ficção científica que eu vi. Solaris... Interestelar. Hã? Interestelar. Você me convenceu recentemente que Interestelar é ficção científica. Então vamos lá, Interestelar. Solaris é aquele filme que é o filme baseado no livro russo, não é? Isso. Então, Solaris, Interestelar... Solaris é polonês, se não me engano. O autor é polonês. Sunshine, tudo bem que no final vira Hellraiser, mas é Sunshine. Aquele do Tom Cruise, que tá só ele e a moça Vanilla no planeta. Sky? Não, que tá só ele e a moça no planeta. Como é que chama? Oblivion. Oblivion, pra mim, é ficção científica. Estranhamente, o Tom Cruise é o cara que mais faz filme de ficção científica que eu já vi. E tem mais Chegada. Moon é ficção científica. E é isso, cara, ó. 5. A Chegada, você não considera? A Chegada. A Rival, A não. Rival. Tá, então 6, ó. Tive que abrir outra mão aqui. A Chegada. Tá vendo? Mas tá vendo com poucos? Porque, pra mim, ficção científica, e nós aqui discutimos uma vez no episódio sobre o que é ficção científica e não chegamos a uma conclusão. Então, ao final, eu tenho o que eu acho que é ficção científica, que ficção científica discute alguma coisa através de alguma alegoria. O melhor exemplo que eu dou é Jornada nas Estrelas, que fala assim, nossa, não, temos que discutir o preconceito contra gays. Então vamos colocar que são vulcanos de uma facção diferente no espaço.
Ou então tem umas coisas meio ridículas, né? Aquele episódio da série clássica em que o cara era metade preto, metade branco, e o outro era metade branco, metade preto, né? Pra discutir racismo. Só que é com alegoria, e geralmente no futuro, ou no espaço, ou no futuro e no espaço, ou numa terra alternativa, ou é uma história de viagem no tempo, mas ele acaba discutindo industrialização, por exemplo. Então, para mim, ficção científica tem essa analogia de te avisar, né? De que, olha só, de pegar um assunto presente e fazer uma alegoria dele. Alien, pra mim, não tem isso. Alien é um filme de horror. É pra você ficar enojado. Assim, como que vocês se depararam com Alien, o Oitavo Passageiro? Vocês se lembram, assim, tipo, primeira vez que vocês viram? Vai que é tua, Jéssica, eu tô falando demais. Eu me lembro e, assim, não faz muito tempo, na verdade, porque eu sempre fui muito medrosa. Então, eu via minha mãe assistindo os filmes de terror quando eu era mais nova, mas eu não assistia junto. Então, depois que eu comecei a pesquisar terror, é que eu fui assistir mesmo Alien. E Caraca, isso foi o quê? Você virou a mesa desse jeito. Eu não sei, eu juro que eu não sei. Foi estranho. Você assistiu um filme de terror por dia, eu falo, que coragem, gente, meu Deus. Foi na base da guerreiragem, porque eu não gostava de terror, eu tinha muito medo. Eu ainda tenho muito medo, mas um pouco menos agora. Eu descobri que o segredo pra ver filme de terror é ver é ver com alguém. Você tem que ver de noite com um som estéreo, de preferência com fone de ouvido, sabe? Você tá louco. Você pega filmes como, por exemplo, A Autópsia de Jane Doe, por exemplo, é outro filme com fone de ouvido, cara, com estéreo, sabe? É muito bom. Mas aí eu descobri que filme de terror, pra mim, pelo menos, você tem que ver junto. É uma experiência pra ser compartilhada. Ver sozinho. Não tem com quem ver, porque minha mãe não curte muito. A editora da Darkside me mandou um livro de terror uma vez. Não, terror? Não, acho que era do casal Warren. E veio 2 DVDs. Um do Annabelle e o outro... Ai, qual é o outro nome lá? Ai, do casal Warren lá. É a Invocação do Mal. Invocação do Mal. Eles estão no plástico até hoje. Nossa. Eu não abri, porque eu não vou ver esta merda. Não, bom, a Anabelle e a Luciana não vai querer ver também porque é de fantasmas. Eu ia falar que quando a gente fosse te visitar, a gente ia ter que abrir e assistir esses filmes comendo pipoca, então. Eu acho Só o filme... só de dia com o sol brilhando lá fora. Porque eu já vi filmes... À noite, não. Eu já vi filmes de terror que eu sabia que a Luciana não ia querer ver, como The Descent, como The Witch, ou aquele... Como é que é a casa... Ai, caramba, é o... A cabana? The Cabin, é isso? Eu acho que é a cabana. Cabin in the Woods. Cabin in the Woods. Esse aí a Luciana não ia ver, não, porque você tem que ser muito fã de terror, porque ele é um filme que você curte ele se você conhece todos os tropes, né, de filme de terror. Mas eu vi esse filme sozinho e, foi, legal, foi divertido. Aí eu vi The Descent com a Luciana. Cara, é outro filme, quando tem outra pessoa com você, pra você conversar, ainda mais eu que não cala a boca enquanto eu assisto. O medo dela te contamina, você entendeu? O medo Nossa, contamina. Eu assisti The Descent ontem e quase tive um negócio. Eu assisto filme de terror todo dia, eu quase tive, eu comecei a entrar embaixo da coberta e só saí de lá depois que acabou. Meu Deus. The Descent é muito bom. Deixa eu anotar. É muito bom, mas... Pra mim, The Descent é o Alien dessa geração. Pra mim, The Descent é o Alien dessa geração. Eu acho que tem muito paralelo que você pode traçar entre os dois filmes e dá um medão do mesmo jeito. Bom, a primeira vez que eu lembro direitinho a primeira vez que eu topei com o filme Alien, foi... Porque assim, eu já tava começando a me interessar por filmes de terror. Assim, eu já tinha assistido A Casa do Espanto, A Hora do Espanto, né? A coisa horrorosa que esse filme velho, assim. Ainda não conhecia, ainda não estava escolhendo o filme por diretor. Falei assim, nossa, vai ser o novo, vai sair Drácula 2000 do Wes Craven. Ainda não tinha essas ideias. Eu tinha 14 anos de idade. Eu lembro direitinho que tava um frio do cacete. A gente morava numa cidadezinha no Triângulo Mineiro chamada Iturama. E tava muito frio. E o pessoal lá em casa, era fim de semana, eles estavam fazendo churrasco lá no fundo. A casa era daquelas casas estreitas e compridas, assim, que tem um fundo lá no fundo, sabe? Estavam todo mundo lá fazendo churrasco e eu fui pra sala. E não tinha ninguém em casa, assim, que dentro da casa. Estava tudo top. Minha família estava toda lá no fundo, assim, né? Eu tenho 3 irmãos. Então, tinha 5 pessoas lá no fundo, com mais cachorro. Então, a casa estava um silêncio, estava geladinha. E eu peguei a revista do Telecine. Naquela época, tinha um Telecine só. E vinha a revista, né? Aí, vamos ver o que... Era assim, cara. Vocês lembram disso? Vamos ver o que tá passando hoje. Lembro. Aí você abre, né, na página... da NET, que tinha toda a programação. Eu pois lembro, Ixi. Aí eu abri pra ver o que ia começar no Telecine. Ia começar o filme Alien, o Oitavo Passageiro.
filme de Alien, né? Vou assistir, né? O fã de Jornada nas Estrelas aqui. Vamos ver um filme chamado Alien. Vamos ver Alien, oba! E a minha mãe tinha montado na sala, sabe aquela ideia de que algumas pessoas têm que, essa sala tá muito grande, vamos quebrar essa sala no meio com um sofá? Então a sala tava quebrada no meio com um sofá. Eu comecei lá no fundo vendo o filme. Na metade do filme, eu estava pendurado nas costas do sofá da frente, eu estava assim, quase colando o nariz na tela. E a primeira coisa que me chamou a atenção, quando eles acordam lá e aí eles pegam umas canequinhas brancas da Tupperware para poder tomar café. E eu estava tomando suco numa caneca igual aquela, branca também. Cada um dos meus irmãos tinha um tinha uma vermelha, eu tinha verde, eu já tinha azul, a minha era branca. Era a mesma caneca que eles estavam tomando café lá no filme. Eu vi o filme do começo ao fim. Uma hora, eu acho que a minha mãe apareceu lá na cozinha e me viu. O que você tá fazendo aí, menina? Tô vendo um filme aqui. Aí ela chegou, olhou e falou assim, você tá vendo o filme do Alien? Tipo assim, ela conhecia, né? E foi embora pra lá, tipo assim, que coisa, garoto assistindo filme de terror, né? Minha mãe deixou eu acabar de ver. Cara, e foi amor à primeira vista. A partir daí, eu me apaixonei por filme de terror. E você, eu me lembro que era a primeira vez que a gente ia TV a cabo em casa e a Fox fez acho que ela pegou tipo um sábado inteiro, Alien, o Oitavo Passageiro, Aliens, Alien 3 e ela ia passar a estreia Alien 4. Uau! Foi tudo. Maratona. Foi um combo. Maratona. E aí, quando eu vi o anúncio, né, do comercial da Fox, meu Deus, Alien! Caraca! Porque eu já conheci o Aliens, mas eu não conhecia o Alien, né? Falei, vou assistir. Preparei até fitinha VHS. Lembra dessa tecnologia? Preparei fitinha VHS pra gravar os filminhos, tudo. Meu Deus, que puta filme. O meu preferido ainda é o segundo, mas caraca, que coisa maravilhosa. Eu gamei na hora. E até o Alien 4, que é ruim que dói, eu assisto só por ser Alien, por ter a Sigourney Weaver, que... Eu acho que... Não vamos discutir Alien Resurrection, eventualmente, vai ser um episódio para cada filme, mas eu acho que o problema do Alien Resurrection é que ele foi dirigido por um diretor francês que colocou muito elemento de filme francês que a gente não tá acostumado, que a gente não gosta, sabe? Umas piadas fora de lugar, quer dizer, fora de lugar pra gente, né? Pros filmes franceses faz todo sentido. De acordo com a Rebeca, do Nebula, o Alien 4 era pra ser um tom de comédia. E quando o estúdio viu a merda, mudou, entendeu? Eu ouvi essa história uma vez. Tem tanta coisa sem graça, assim, tanta piada tosca. Então, eu não concordo com essa história, acho que isso é lenda. Porque eu ouvi essa história uma vez, quer dizer, já tinha ouvido, já sabia mais ou menos dessa história. E aí, e uma coisa que eu andei descobrindo fazendo resenha de filme, gravando o Spoilers, é que não dá pra confiar naquela sessão de trivia da IMDb. Porque aquilo ali é anônimo e você não tem que citar fonte. O que eu já peguei de erro, tipo assim, a pessoa é um rumor que a pessoa colocou como se fosse verdade, ou uma interpretação que a pessoa teve do filme colocou como se fosse fato. Eu confio se eu ouvir os produtores ou diretores falando. Nem os atores eu confio falando. Nos extras, quando saiu alguns anos atrás uma caixa que vinha os 4 filmes do Alien, mais DVD extra, mais um caderninho, como é que fala? Mais um livrinho e tal. Os produtores gravaram uma versão, tem duas camadas de áudio extra de Alien 4. Um com o diretor de fotografia, e eu não lembro quem mais, e o outro com o diretor, o produtor e alguns atores. E aí eles comentam, o produtor comenta isso, que esses momentos de humor são característica daquele diretor em geral de cinema francês e especificamente daquele diretor, que ele pôs aquilo de propósito. Então acho que aí perdeu-se na tradução e criou-se o factoide de que era para ser um filme de comédia. Não, nunca foi. Aqueles elementos de comédia existem porque o diretor fez questão de colocar, como por exemplo, a hora que tá entrando na nave, que a gente começa lá de fora, com a câmera lá de fora e vai entrando. Então, a hora que antes da gente passar por uma porta onde tá dentro, onde tá o laboratório, que tem aquela cena deles fazendo a cesárea no Alien, tem 2 soldados, tem 2 Space Marines, um de cada lado da porta. E eles estão mascando chiclete. E aí o diretor de fotografia começa a rir naquela hora, falando assim, isso aí, cara, é uma coisa que o diretor insistiu pra colocar o fulano, isso aqui é Villeneuve lá, porque tem essa piada no cinema francês de que soldados norte-americanos sempre mascam chiclete. Aí eu lembrei imediatamente do filme Godzilla, que o Jean Reno e aqueles outros franceses estão disfarçados de soldados para entrar na base militar. E como é que eles se disfarçam? Eles começam a mascar chiclete. E aí eles passam, tipo assim, nossa, né? Tipo, o Robert é o... Como é que chama o ator do Godzilla, 96? É o...
Esqueci o nome dele, gente. O garoto que fez Curtindo a Vida Doidado. Como é que ele chama? Matthew Broderick. O Matthew Broderick fica de cara, tipo assim, funcionou, vocês são umas caras de chiclete, eles acharam que vocês eram soldados. Porque aquele filme, Godzilla de 96, é produzido por um francês, né? O filme é coprodução francesa. O estereótipo do americano, é isso? O estereótipo do soldado norte-americano na França é ficar mascando chiclete o tempo todo. Então esses elementos no 4 de humor são de propósito, não é porque o filme era pra ser... Pelo menos eu não encontrei, evidência disso em nenhuma das horas e horas de material extra que eu vi saindo da boca dos produtores e do diretor. Então, assim, nunca confiem no que está escrito na MDB, gente. Mas vamos voltar, então. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Não é iogurteira? Pô, achei que era iogurteira. Pode ser iogurteira top term. A Rebeca é formada em cinema, então por isso que eu comentei. Eu perguntei pra ela falou assim, o filme ele tinha um tom de comédia muito maior do que ele tem no final, assim. Mas a gente também não conversou mais. Então precisava perguntar mais. Claro que é impossível provar uma negativa, né? Tudo que eu posso dizer é que eu não encontrei evidência disso e encontrei evidência de que o diretor pôs momentos de humor mesmo de propósito. Umas cenas especialmente nojentas, por exemplo, uns momentos de piadinha aqui, por exemplo, aquela cena em que a Winona Ryder tá tentando tomar o negócio com luva de boxe, por exemplo. É engraçadinha, desconfortável, né? É também outro momento proposital do diretor. Ele quis fazer aquilo porque seria uma cena para que desconfortável mesmo. Foi o que eu achei. Mas desde Alien 3, que eu acho que tem muita mão mexendo no Alien, sabe? Uhum. Muita gente, é muito cacique pra pouco índio, tipo isso. E aí você acaba com esses filmes que você não entende muito bem o propósito. É diferente de você assistir o Alien ou o Oitavo Passageiro. E o Aliens, porque eu sei que muita gente não gosta do Aliens justamente por ele ser mais de ação, né? Eu já vi isso, já vi gente vindo me questionar, teve no Twitter, o cara falou, me desculpe, mas eu só prefiro o primeiro. Não desculpo não, porque o segundo é muito bom. Mas eu não sinto isso nesses dois. Parece que o 3 e o 4 e até o Covenant e o Prometheus parece que tem muita mão mexendo na história. Cada um puxa para um lado e aí a gente acaba meio que descaracterizando a história. O Alien 3, ele é... O 3 e o 4, eles tentam puxar aquela coisa da claustrofobia do primeiro, porque a Fiorina Fúria 161 é um planeta que é gelado do lado de fora, você só tem X horas de luz e tal, você tem aquela questão da claustrofobia. O Alien 4 se passa também numa nave e tal, mas não deu certo, né? Não orna a coisa, não orna. Eu acho que o próprio Ridley Scott não conseguiu repetir a fórmula do primeiro. Não sei se vocês concordam, tendo visto os outros filmes, mas parece que ele não consegue repetir a fórmula. Ele não consegue fazer uma heroína carismática, como é o caso da Ripley. Ele não conseguiu nem em Prometheus, nem em Covenant. Não vai. Pode olhar que Covenant, ela é igualzinha a Ripley no Aliens, o Resgate. O corte de cabelo, a roupa. Eu não vi Covenant. Eu vou ver se um dia aparecer na Netflix, assim, sabe? Não paguei dinheiro por aquele filme, não. Não o Ridley Scott me enganou uma vez só. Então vale a pena, então espera. Mas a menina, a protagonista do Covenant é igual a Ripley no segundo filme, o cabelinho cortado, a roupa. Então eu acho que o Alien, o diretor meio que sofre da maldição do filme bom e depois ele não consegue repetir a fórmula. Ridley Scott, eu achava que ele era um injustiçado em Hollywood. Porque ele tinha umas ideias, depois que você fica sabendo, você ouve entrevista, você lê sobre isso, ele tinha umas ideias fantásticas que o estúdio nunca deixava. O Robin Hood dele, com o Russell Crowe, ele queria originalmente contar uma história do ponto de vista do xerife de Nottingham, né? Como, invertendo a narrativa. O estúdio não queria. Depois ele falou, então eu quero contar uma história de origem, né? Como se fosse um Robin Hood zero. O estúdio encheu o saco, alterou tanto. No final ele até conseguiu passar algumas coisas, né? Quando termina o primeiro filme, eu falo assim, a partir daqui é o filme do Kevin Costner, por exemplo. E que mais? Cruzada, por exemplo. O corte inicial de Cruzada tinha 3 horas e meia. O Orlando Bloom falou que ele viu e falou que o filme tem nada a ver com o que foi pro cinema, que depois o estúdio pegou o filme e editou o filme com machadadas, sabe? Tanto é que tem uma versão... Nossa, mas misericórdia, viu? Eu sou rainha nesse filme, vocês sabem, né, gente? Você é rainha nesse filme? Gente, eu não consigo terminar esse filme. Cruzada? Eu já tentei muitas vezes... Principalmente no começo. Eu também tenho, pior é isso. Eu tentei muito, sabe? Eu tentei
muito, e eu não consigo. Eu chego numa parte que eu tô dormindo, que eu saio da sala, que eu vou ler, e eu perco completamente o foco do filme. Quem realmente rouba a cena em Cruzada, apesar de eu ter fugido do assunto, mesmo assim, Cruzada, quem rouba a cena? O vilão, que é o Guy, né, de Luzian lá, e o Saladino. Eles roubam a cena. O Orlando Bloom, meu Deus do céu, cara, isso não combina com esse filme, mas nem ferrando. Eu não acho que ele combina com esse filme. Então, eu não aí lembrava que era do Ridley Scott, olha. existe uma lembrava. edição limitada de 3 DVDs que só saiu nos Estados Unidos, em que tem um dos DVDs é o filme com a edição do diretor, mas eu nunca consegui achar pra comprar. Mas, enfim, eu achava que o Ridley Scott era um injustiçado. Ninguém deixava ele fazer o filme que ele queria. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, o cara fez um monte de filme fantástico. Deixa ele fazer o que ele quiser. Aí eles entregaram Prometheus e Covenant pra ele. Aí eu descobri, não, o estúdio estava certo em segurar o Ridley Scott. Estava certo. Tava, total. Meu Deus do céu. Puta merda. Eu tava vendo nas notas, né, do Alien, que o roteiro, ele é híbrido, né? São 2 roteiros que foram juntados para fazer o roteiro do Alien. Então, um é o tal do Dark Star, que era uma comédia que o Dan O'Bannon escreveu e depois transformou num filme de terror. E um outro roteiro pequenininho chamado Memory, que é a origem, é a abertura do filme. Os astronautas, né, acordando, aquele criosono, e encontram, descobrem que a viagem foi interrompida, recebem uma transmissão, então juntam esses 2 roteiros, e depois o Ron, como é que é o nome dele? Ronald Shusett. Ron Shusett, Ele que veio com a ideia do ovo, né? O alien pula na cara do coitado do Kane, enfia o ovo na goela dele, e depois o Dan O'Bannon completa a cena com, né, o bicho saindo do peito, assim, aquela coisa. Então, e depois o Ridley Scott, ele até comentou quando saiu aquele DVD, essa quadrilogia que você comentou, né, que vem com cortes do diretor. Ele disse que a edição preferida dele é justamente a que foi pro cinema, não é a que tem um material adicional. Ele acha que a edição que saiu no cinema é aquela que ele queria desde o início, que não precisava adicionar nada. A gente tem que tomar muito cuidado com edição do diretor, porque agora deu uma acalmada, mas teve uma época que era uma febre. Saiu uma versão com uma capa um pouco diferente, escrito edição do diretor, pra você comprar outro DVD, né? Você pega, por exemplo, Hellboy do Guillermo del Toro, por exemplo. O que eles fizeram na edição do diretor, entre aspas? Foi recolocar algumas cenas que ele tirou na edição final. E você vê que o filme funciona melhor sem essas cenas. Agora, caramba, como é que chama o diretor do Alien? Ridley Scott, né? O Ridley Scott, quando eles lançaram acho que foi 2003 que saiu essa edição. Foi 2003. Que é uma caixinha que tem o Alien. É uma edição comemorativa. Isso. Os 4 filmes. Eles deram a oportunidade para ele editar o filme já com toda a experiência, né, que ele tinha, porque foi o primeiro filme que ele fez, né? Editar em 2003, já com bastante experiência, e ele editou e saiu, né? E posteriormente ele falou isso, né? Que falou assim, olha, eu gostei da oportunidade de reeditar o filme com mais experiência e com a tecnologia de hoje, mas depois eu me toquei que realmente o filme final, né? O filme definitivo que eu considero, e que eles falaram, na verdade, assim, o filme que vocês deveriam considerar é a versão teatral. E eu concordo. Tipo, obrigada, mas não, né? Obrigada, uma coisa que eu acho engraçado que ele fez, pra você ver que ele já era cabeça dura mesmo no primeiro filme, ele nunca deixou de ser. Tem uma versão de comentários do Jerry Goldsmith. É Goldsmith que chama, né? O compositor que morreu recentemente, que fez... Jerry Goldsmith fez a trilha sonora de Jornada das Estrelas. Isso é o Jerry Goldsmith. Sim. Ele fez a trilha sonora de Alien. O Ridley Scott não gostou da trilha sonora que o Jerry Goldsmith fez. Só que ao invés de falar para ele, refaz esses pedaços, ele pegou trilhas de outros filmes do Jerry Goldsmith e colocou interpassado no filme onde ele não gostou do que o Jerry Goldsmith fez, sem consultar o compositor. O Jerry Goldsmith que lindo, né? Ele ficou tão puto que ele falou, eu nunca mais trabalho com esse cara. E realmente, ele nunca mais trabalhou com o Ridley Scott. Porque os amigos dele, os outros profissionais, os colegas de trabalho dele, viravam, depois que viram o filme e perceberam que tinha trilha de outro filme, quer dizer, eles ouviram, mas não sabiam que era trilha de outro filme, mas reconheceram como de outro filme e viravam para ele e falaram assim, então você está se repetindo agora? Acabou a sua criatividade? Quer dizer, meio que estragou a reputação do Jerry Goldsmith, o que o Ridley Scott fez. Gente, que fofoca. Que sacanagem, né? Pois é.
Que babado! Engraçado, você falou da trilha sonora, eu lembrei que o Dan O'Bannon comentou que ele não roubou Alien de ninguém, ele roubou de todo mundo. Como assim? Porque tem referência de terror de tudo no roteiro do Alien. É isso que eu queria perguntar pra Jéssica. Quais são, assim, quais são as referências de terror que você reconhece em Alien? Porque depois que ele falou isso, eu falei, peraí, mas da onde que ele veio tirando as referências? Porque tirando a parte do alienígena, eu imagino que já tenha muita referência dentro do próprio terror, né? Então eu queria saber se você lembra de alguma referência icônica, tipo, da época, alguma coisa assim que ele possa ter usado. Ele roubou de todo mundo. Eu falei, como? Eu Tipo, tô... o Monstro da Lagoa Negra, coisas assim. Eu realmente não vou conseguir. Porque eu achei... Tudo que eu vejo ali em Alien, eu vejo muito... Pra mim, foi uma novidade, assim, tipo, porque sempre os filmes de terror de antes disso, eles seguiam um tipo de modelo, um tipo de terror muito diferente. Então, a não ser que seja a parte final dali onde a Ripley se esconde, sabe? E, na verdade, assim que o Alien aparece dentro da nave que ela tá fugindo, a não ser que seja aquilo, esse elemento dessa surpresa e tal, eu não sei muito bem de onde ele tirou tanta referência, não. Essa parte me lembra um pouco Halloween, assim, tipo, a última sobrevivente, a virgem, né? Sim. Eu acho que sobrevive. eu acho que é a diferença, Sibila, entre plágio e pesquisa. Se você copia um texto, você copia só de uma pessoa é plágio, você copia de 15 pessoas é pesquisa. Então aí não fica aparecendo. Então ele realmente ele conseguiu colocar muito, muito bem misturadas as referências que ele pegou de todo mundo. Porque realmente é difícil. Sempre que eu vejo Alien é uma coisa muito, muito surpreendente pra mim. Porque os filmes de terror até então, eles eram diferentes. A narrativa era diferente. Assim, depois dos anos 75. Né? Então, eu realmente não consigo perceber muito, assim, referência. Lógico, tipo, questão de perseguição, questão de susto e tal, isso é uma coisa já presente, mas referência mesmo, de um nome, de onde ele pegou, eu acho complicado dizer. Eu estava lendo que ele teve um orçamento baixo, né? Se a gente for comparar com os grandes blockbusters. Mas era um orçamento bem alto, se você comparar com os filmes de terror de antes, né? Porque, tudo bem, ficção científica também tinha orçamentos baixíssimos. Acho que até o Planeta Proibido foi quando subiu um pouco o nível do orçamento. Mas os filmes de terror sofreram muito com isso. Eu me lembro do Contos da Cripta, que tinha na Band, que era aquele filme de terror, mas o pior do pior, o sangue era groselha. Era assim. terrir. Sim. Era terrível, meu Deus, né? Então era muito terror de baixo orçamento. E de repente você tem um Alien com tipo 9 milhões, 10 milhões, uma coisa assim, de orçamento, que fez quase 200 e tantos milhões de... Então acho que a diferença entre alguém falou isso, eu não lembro quem foi. A diferença entre o bom terror e o mau terror é o orçamento que o diretor tem, né? Que ele pode colocar um sangue melhor, não usa groselha, né? Como é que é? Papel crepom, né? Ele não usa crepom. E o pior é que a década de 70 tiveram filmes muito bons de terror, mas é aquela coisa, né? O terror até então, isso ainda hoje, né? Uma reclamação constante do pessoal, que ele não é levado a sério, né? Então, recebe umas micharia aí e fala, vai fazer seu filme então, mas entrega pra gente um negócio bem ruim. Faz milagre, eu posso dar uma visão pela lente marxista da produção de filme de terror? Visão marxista. A minha visão marxista da produção de filme de terror é o seguinte. Sim, rapidão. Ela comentou sobre a questão do baixo orçamento, de você não ver o filme de terror como algo bom, né? Uma forma de arte. A ficção científica também ainda sofre disso. Não importa se tenha chegado ao Interestelar ou até 2001. Sai uma ficção científica, o pessoal já acha que é Alien, navezinha, piu, 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 pronto. São duas, eu acho que as mais... Eu acho que são, assim, categorias, assim, os gêneros mais complicados, né? Ninguém leva a sério e acha que tem alguma relevância, então é difícil. O lance é que a minha visão marxista desse problema. Engravatado de Hollywood, como é que fala? É empresário de estúdio. Ele tá pouco se fudendo de fazer se o filme é bom, se o filme é ruim, se o filme ajuda, atrapalha, se é obra de arte, se é um lixo. Ele quer saber do dinheiro que vai entrar no bolso dele. Ponto final.
O cara não diz assim, não vamos colocar o Leonardo DiCaprio nesse filme porque ele é um bom ator. Não, nós vamos colocar o Leonardo DiCaprio nesse filme porque ele dá dinheiro, sabe? E isso conflita o tempo todo com os interesses criativos de diretores, de roteiristas, de atores e às vezes de produtores. Porque é o mesmo problema que o quadrinho tem. É arte, mas também é entretenimento. Então você quer produzir um quadrinho artístico, mas você também quer ganhar dinheiro. É esse balanço que tem que ser o tempo todo ser mantido. E em Hollywood esse balanço não existe. Os diretores e produtores que querem fazer coisa artística, coisa bonita, passar uma mensagem, vão sempre brigar com os caras com os donos de estúdio que só querem saber de dinheiro. Dredd, por exemplo, o filme de 2012 com Karl Urban, baseado no quadrinho, aquele filme é maravilhoso. Só que ele é rated R, né, censura 18 anos, porque ele é ultra violento, e ele é baseado em uma franquia de quadrinhos, é baseado em quadrinho. É a receita pro desastre, porque se você for ver a crítica daquele filme, todo mundo amou aquele filme. Aquele filme é ótimo, é fantástico. E se você assiste o filme, você vê também que o filme é maravilhoso. O filme, ele não se pagou, porque para Hollywood o filme se paga se ele dobra. O filme custa 100 milhões, ele tem que fazer 200 milhões. E isso domesticamente, tá? O lucro no exterior dá poucos centavos para a produtora. Exceto na China, porque a China tem tanta gente vendo o filme que acaba compensando. Mas geralmente o filme morre ou é bem cedido baseado no orçamento doméstico nos Estados Unidos. Então, tipo assim, aquele filme nunca ia ter uma continuação, porque o estúdio tá pouco se fudendo se o filme foi lindo, se foi bem feito, se foi artístico, se foi... Deu mais dinheiro do que a gente gastou? Não. Então foi uma bosta. Então, o filme de horror, ele sofre disso, porque os estúdios descobriram que se eles pegarem um orçamento de um filme do Capitão América, eles produzem 20 filmes de horror. Então eles distribuem dinheiro pra todo mundo. Quer fazer filme de horror? É meio que nem a Oprah, assim, sabe? Você vai fazer um filme de horror, você vai fazer um filme de horror, você vai fazer um filme de horror, todo mundo vai fazer um filme de horror. Então, saem 9 merdas. Só que sai um filme que custou $30 mil e rende 1 bilhão. E é o que o estúdio quer saber, sabe? Faz esse... Vamos inundar o mercado com filme de horror. Atira tudo na parede. Um vai grudar. O que grudar é o que vai ter. Atividade Paranormal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por quê? Tá dando dinheiro. E daí se o filme é uma bosta, sabe? E aqueles outros filmes maravilhosos, super bem feitos, que revolucionam o gênero, mas que custaram 100 mil e lucrou 120... Ah, não, esse aí eu não quero saber de fazer mais. É um lixo. Porque quem está no comando do estúdio não é quem está interessado em fazer arte. É quem está interessado em ficar ainda mais rico. E essa é a visão marxista de Hollywood. Que esses filmes que você sai de caralhada, baciada de filme, tanto de terror quanto de ficção científica, se eles são ruins e a pessoa viu, não gosto de terror porque é tudo uma bosta, os filmes não tem conteúdo nenhum. Pronto. E aí, os de terror que tem conteúdo, cadê? Né? Então, você gera uma impressão ruim. Tanto que muita gente acha que o filme, se ele é bom, então não é de ficção científica. Eu já vi isso ser falado de Interestelar. Ai, que bosta. Eu vi isso aquele A Bruxa. Tem gente que não considera terror. Aquilo é um thriller psicológico. Gente, é terror. Não importa se tem sangue ou não. E é uma das maiores discussões, por exemplo, sobre o negócio que eu tava falando do pós-terror. Que a galera enche o saco falando que não, é tudo terror. Só que essa coisa, tipo, por exemplo, teve Silêncio dos Inocentes também, que ninguém considerou terror. E é terror, sabe? Ganhou Oscar, é terror, gente. Não precisa fingir que não é, sabe? E é verdade. Sim, ninguém considera. É a bruxa, não é terror. É terror. Pode estar em umas categorias diferentes ali dentro, mas continua sendo terror. É porque, de repente, se é muito bom, se é muito elogiado, né? Já tem aquele estereótipo de que terror e IFC são ruins. Então você tira. Né? Não é à toa que a ficção especulativa ela é tão combatida na própria literatura. Eu acho engraçado como isso é minúsculo. Como isso é no cinema, né? Porque na TV, os orçamentos para série de ficção científica são enormes. Engraçado que é feito no mesmo lugar. É feito em Hollywood, mas se é cinema, é de segunda categoria. Se é televisão, vamos socar dinheiro. Eu lembro que Arquivo X, por exemplo, foi a série mais cara da Fox quando a Fox produziu Arquivo X. Jornada das Estrelas da Nova Geração. A Fox tentou cancelar Arquivo X primeira, segunda, terceira e quarta temporada.
Não, é que a Fox é diferente. Pé. A Fox é diferente. Se a série tá fazendo sucesso, a Fox quer cancelar. Ela sempre fez isso. Você pega aquele... Como é que chamava aquela série? Firefly. Aquela série Almost Human, que era com o Carl Urban. Angel. Aquela série com o Carl Urban. Almost Human. Almost Human. Aquela série era maravilhosa. No Alcatraz. Eu lembro direitinho disso. Quando começou Almost Human, que a gente viu 3 episódios, o Márcio Fiorito, né, que é o desenhista que gravava o Por Trás da Máscara com a gente, ele veio e falou assim, cara, essa série vai ser cancelada. Eu falei, por quê, Mar? Porque é da Fox, cara. A Fox não suporta ter série boa. A Fox quer fazer Gossip Girl. Que nem é da Fox. Mas eu não sei como é que eles fizeram o filme Serenity pra fechar o arco de Firefly. Eu não sei como é que eles fizeram. Os fãs encheram tanto o saco que eles destinaram uma grana pra fazer o filme. Que a Fox cancela. Eu não entendo. Não sei como é que ela fez Aliens. Porque você viu que deu uma treta, né, com a bilheteria do Alien. Acho que uma distribuidora... Eu não sabia. Não sei quem foi. Uma distribuidora entrou com um processo contra a Fox porque a Fox disse que o Alien deu prejuízo pro estúdio. Bicho, você produz um filme com 9 milhões de orçamento e recebe 200 milhões em bilheteria e você diz que deu prejuízo. Mas ok, né? A distribuidora processou a Fox pelo recebimento dos direitos da distribuição do filme. O assunto só foi resolvido em 83 com um acordo na corte em que a Fox concordava em produzir um segundo filme para conseguir direitos para distribuir para essa distribuidora e os outros associados da produção. Nossa, olha que merda. Que bagunça. Né? Olha que zona, né? Uhum. Agora, precisamos falar daquela que é a alma do filme, que é a Ripley. Ah, eu achei que você ia falar que era um monstro. Não, que mané monstro? Aquela de monstro. Eu quero a Ripley. Porque a Ripley... eu não sei se... eu não peguei isso pra pauta. Eu devia ter pegado, né? Idiota. Mas eu me lembro que a gente conversou isso uma vez, falando de que os personagens de Alien, no roteiro, nenhum deles tinha sexo. Não tinha sido determinado que isso aqui vai ser homem, isso aqui vai ser mulher. Acho que foi até você que falou, Marcelo. Não me lembro. Não fui eu não. Mas quando você olha o roteiro... Não é a Ellen Ripley. Isso aparece depois. Aparece não tem gênero, né? Isso aparece no final do filme só. Todo mundo tem um nome só. É Ripley, Lambert, Dallas, né? E eu acho que a dinâmica daqueles personagens ficou muito boa. Porque assim, você vê que eles não se gostam muito. que nem gente que trabalha muito tempo junto. Isso. E outra, não tem par romântico. Que é uma coisa que acho que é o terror, não é? Que critica. Até em Pânico se brinca com isso, né? Que se a personagem faz sexo, ela morre. Sim. Basicamente, todos os slashers, eles têm essa ideia muito conservadora, né? De que mulheres que têm relações sexuais, né, elas podem morrer. Estão poluídas, estão sujas, têm que ser purificadas com a morte. Mas, Sibila... existia um romance entre Dallas e Ripley. Ai. Tinham cogitado fazer isso e eu não me lembro quem que cortou, não sei se foi o Ben, ou se foi o próprio Ridley Scott. E a Sigourney Weaver depois agradeceu, falou, ainda bem, não tinha como enfiar um relacionamento ali. Uhum. Já tem tanta coisa acontecendo, né? Você tem a dinâmica dos próprios personagens que não se gostam. Você tem os dois personagens cobrando o bônus, né, de quando eles voltam pra Terra. Você tem o fato de você estar no meio do caminho, num território inexplorado, com uma transmissão alienígena. Não ia caber um romance ali. Então, justamente por ser um filme de terror e não ter esse trope batido, eu já acho que é um grande ganho pro filme. Eu amo a Ripley, assim, maravilhosa, né? Eu não tenho tanto contato com o resto dos aliens, assim, com o resto da franquia, né, no caso. Mas eu acho a personagem da Ripley sensacional. Ela é eu acho que dá pra considerar ela um modelo que deveria ser seguido em mais filmes de terror. Sim. Porque a gente tem muito esse problema, principalmente quando um homem tá lidando com um filme de terror, essa coisa de colocar ou uma mocinha muito inocente, muito coitadinha dela... Ou então uma mulher que assassina por motivos passionais e etc. E a Ripley, ela só tá fazendo o trabalho dela, sabe? Ela avisa todo mundo, olha, gente, isso daqui não vai dar certo, por favor, me ouve, e ninguém ouve ela. E ela só tá fazendo o trabalho dela, e ela é muito boa fazendo o trabalho dela, e ela é uma baita personagem, e deveriam olhar mais pra Ripley a hora de escrever personagens femininas, porque é aquilo, sabe? Ela não tem outras distrações além do que tá acontecendo, como a Sibila disse. Ela tá ali fazendo o trabalho dela, tá lidando com a vida dela, sabe? Ela só quer sair dali. Quando a coisa explode, ela só quer sair dali com o gatinho dela,
Olha que perfeito. Não tem coisa melhor que isso. Você só quer salvar seu gato e fugir. Melhor relacionamento. Você pensa, o Vem tanto cá, que... peraí. Foi estabelecido que o gato era dela? A impressão que eu tive é que o gato era Eu falei dela, assim, só pra... Né? Mas depois vira dela. Então, dela, assim, entre aspas, né? Fugindo com o gatinho que estava lá e se tornou dela. Mas... Bonitinho isso, ela pensar em buscar o gato, né? O gato é da tripulação. Eu achei tão lindo. Mas é isso. que ela. Tudo bem que ela faz uma cara, né? Ela rola os olhos e fala assim: pá, puta que pariu, esqueci o gato. Quem aqui nunca deixou o gato preso no guarda-roupa, gente? É isso. Sim, e tem que tirar gato. depois. Esses dias eu deixei a gatinha aqui de casa presa no banheiro, entende? Então, Aí, e quando eu cheguei, eu fiquei, não acredito. Não. Então, é compreensível. Dói, né, é compreensível, vixe. E a Ripley, eu acho que... Brincadeiras à parte, né, assim, mas ela é muito humana em tudo ali, tipo, nessa questão de buscar o gato, nessa questão de, tipo, tentar ajudar o máximo possível, e ela fica repetitivo, mas é realmente uma baita personagem, e, tipo, acho que uma das maiores perdas do terror, assim, é não ter olhado tanto pra Ripley na hora de pensar outras personagens, porque ela é um exemplo a ser seguido, assim, de construção. Até mesmo a Sarah Connor não tem uma construção tão boa quanto a Ripley, eu acho, assim. Eu não consigo pensar num grande defeito da Ripley no primeiro Alien. Eu só vejo ela como uma personagem que tá ali cumprindo o seu dever e é a personagem principal e maravilhosa. Eu não consigo perceber um defeito nela nesse sentido. Então, Alien, Oitavo Passageiro acabou não influenciando outros filmes pós-Alien? Não, provavelmente influenciou muito, assim. É um filme que, né, a construção toda da narrativa e etc. deve ter levado muitos outros a construir as suas próprias. Eu digo mais no sentido da personagem mesmo. Ah, tá. Ok. Você tem a impressão de que ela é a líder da Nostromo, não é o Dallas. Ela é a terceira em comando, né? Acho que é, né? Porque é o Dallas, o Kane e ela. Acho que é. Acho. É porque ela é mais sensata, né, gente? A gente quer um líder sensato. Vocês não têm a impressão de que era ela a líder? Especialmente quando ela barra a volta do Dallas e da Lambert para a nave, que ela fala não, e eles falam, abre a porta, a gente tem que entrar com o Kane. Não, vocês vão quebrar a quarentena. Não. Juro que eu tive a impressão de que, na verdade, quem era a líder era ela, não o Dallas. Eu tive a impressão só que ela era muito pulso firme, sabe? Eu não pensei em questão de hierarquia de comando, eu só pensei, nossa, ela é uma pessoa muito pulso firme, ela é muito segura do que ela tá fazendo, e se ela, assim, pensando agora, se ela não era a líder, ela deveria ter sido. É porque o filme me dá promoção, né? O filme me dá a impressão de que eles são... Sim. O filme dá a impressão de que eles são análogo à Marinha Mercante. Então, apesar do Dallas ser capitão e ela ser tenente... Não tem, em Marinha Mercante não tem essa rigidez, entendeu? Todo mundo é meio igual, assim, não é que nem militares, entendeu? Então, tipo, é meio tudo misturado. É uma mesmo. hierarquia light, né? Ela é uma oficial de voo, mas ela não é militar, né? Você vê que é uma coisa mais light e tal. A própria roupa deles, né? A forma como eles se comportam na ponte, você vê que não é uma coisa rígida, né? Bom, eu queria acho falar... que uma coisa que a gente precisa... perdão. Eu queria falar do monstro. Eu ia falar exatamente disso. Então, o que eu tenho pra falar do monstro é que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, inclusive quando eu fui resolver assistir Alien, né? Porque até então, que nem eu disse, eu não era uma pessoa muito aficionada no terror, e uma das maiores coisas que me chamou a atenção foi realmente o texto da Sibila sobre a questão, né, das formas fálicas, etc. Foi, eu acho que uma coisa que eu parei muito para reparar e eu achei sensacional. O design do Giger. Falei certo? Faço ideia. Eu acho que é Giger. Eu acho, mas ele é o quê? Ele é o... Tudo bem. Suíço, é. Suíço? Ninguém sabe como... Ninguém sabe como é que se fala. Giger. Né? Fala Giger. 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 Então é Giger. Então é o design do Giger. Isso aí. Que... O filho do Dan O'Bannon foi trabalhar na adaptação do Duna e conheceu vários artistas. Obrigada, Sibila, exatamente. E foi quando ele conheceu o Giger e ficou impressionado com o trabalho dele e acabou se inspirando nas pinturas dele para criar o Alien, que o título do projeto era Star Beast,
Que interessante esse título. E é um muito título... na cara o que era, né? Sim, eu não sabia dessa parte do Star Beast. Que bacana. Star Beast é um ótimo nome. Inteiro, sim. Mas não que Alien não entregue tanto, né? Assim, se a gente for parar pra pensar. E é isso, né? Foi aí que nessa o filho do Dan O'Bannon descobriu os trabalhos do Giger e acabou criando a forma do Alien. E que é uma forma, né, assustadora. Eu, sinceramente, tenho bastante medo da cara do Alien e de tudo que acontece ali. Tudo ali é muito horrível. Aquela mãozinha, ele tem 6 dedos. Aquele tipo de capacete, eu não sei, aquela coisa, tudo ali é muito... É tudo muito nojento, muito grotesco, é horrível. Inumano, ele ficou inumano. Total, assim, mesmo que ele tenha aquela aparência humanoide, mas o formato da cabeça, a mão, que eu acho que ele tem 6 dedos. 6 ou 7 dedos na mão. No filme original... Cara, é muito inumano, muito. No filme original ele tinha... Depois eles mudam, cada filme eles fazem um pouco diferente, mas ele tinha 2 dedões. Do lado oposto ao seu dedão, imagina outro dedão. E os 2 dedos, o indicador e o médio eram fundidos juntos, e o anelar e o dedo mínimo também eram fundidos juntos. Então você pode considerar que o Alien tinha 6 ou 4 dedos. Eu tinha um artbook do Alien, do primeiro filme, que infelizmente se perdeu na grande inundação de 2012, e esse livro foi caro pra caralho, ele estragou, né, com a água, eu não tive coragem de comprar outro nunca mais. Mas eu lembro de algumas coisas. O Alien, originalmente, ele ia ter olho, meio que nem o olho do Homem-Aranha, assim, naquele domo. Uhum. E aí o Ridley Scott que sugeriu tirar o olho pra ele ficar mais alienígena ainda, porque você não tem onde olhar, você acaba olhando pra boca dele. Que era a ideia, né? Você tem a boca e sai aquele... sei lá, aquele pinto-boca também de dentro dele. Meu Deus. E o Eu Alien, lembro que a Sigourney Weaver, no quarto filme, no making-off, ela falou uma coisa que a gente tem que admirar, desde o primeiro Alien até aqui, é o aumento exponencial da baba. A cada filme, a baba do Alien aumenta. Eu falei, gente, é verdade. O filme, ele tem mais baba. Qual? O quarto? Não, a cada filme do Alien, pode reparar, aumenta o nível de baba que ele libera. Nossa, é incrível. E aquela baba é super difícil. Pra mim era só água. Não, aquilo lá era super difícil de fazer, cara. Não é KY aquilo, não, cara? Eles tentaram inúmeras coisas. É que nem você pega nos extras de Caça-Fantasmas, por exemplo, o cara fazendo o teste, eles tentaram 30 combinações diferentes até chegar no ectoplasma que eles queriam. Aquela baba também aparentemente foi super difícil de fazer. Ela secava rápido e ficava fedendo. Agora, tem baba de ar, gente, vamos concordar. Uma coisa que eu adoro do filme, eu não sei se... A gente talvez tenha reparado isso até melhor do que eu. O filme, ele começa nervoso, porque tem aquela longa tomada que vai aparecendo o logo, mas só os pauzinhos, né? E você não sabe o que tá escrevendo e vai super devagar, super devagar. Né? E aí, quando a gente tá dentro da nave, é super parado, né? Você não consegue imaginar um filme parado daquele hoje, né, velho? Aparece a miniatura, aí a gente entra na nave, só que tá todo mundo dormindo. Quando aparece a mensagem, parece que tem uma pessoa com capacete na ponte. Mas não é ninguém, né? Sim. Aquilo já dá um desconforto, tipo assim, é só um capacete que você vê refletido. Então, o filme, ele já te apresenta uma sensação de desconforto. Você nunca fica confortável com o filme, em momento algum. Tem muita tomada de baixo pra cima, como se você estivesse olhando, todo mundo conversando de pé, mas você tá sentado. Isso é sempre desconfortável, né? Todo mundo tá conversando de pé e você tá sentado. Eu acho que Ridley Scott merece muitos pontos nesse sentido. Especialmente depois, engraçado, tem uma remodelagem do filme que, se você for parar pra pensar, afetou o desenvolvimento do Alien só se você sabe do original. Acho que todo mundo aqui já viu a edição do diretor, né? Que tem umas cenas extras, ou umas cenas trocadas e tal, e que tem um momento em que a Ripley encontra o Dallas preso na parede com secreção. Uhum. Vocês lembram dessa cena extra? Essa cena eu lembro. Aquilo ali estabeleceu, então, que seria assim, o Alien, que era a ideia do R.R. Giger, que o Alien ele tem um ciclo de vida muito, muito rápido. Tanto é que ele sai chestbuster e cresce super rápido, né? Então ele consome muita caloria. Quando ele surge, ele é amarelinho, né? A pele nova. Com o passar do tempo no filme, ele fica com aquela cara de, parece que metal que foi largado no vento, assim, né? Parece que ele foi lixado ou gasto.
Então, quer dizer, o ciclo de vida do alien ele tá morrendo muito rápido. Então ele tem que criar um ninho, produzir secreção, botar um ovo e encontrar uma vítima, que era originalmente o que ia fazer. Depois, em 86, em Aliens o Resgate, o James Cameron teve a ideia daquilo ser um drone, que tinha uma rainha alien. Nada disso existia ainda. Isso é crédito do James Cameron. Então, o fato do alien ter aquela cara esguia e aquele... A aparência do alien foi inventada porque é uma criatura que tem um metabolismo muito rápido, ele ia morrer rápido. Depois, isso foi modificado, mas ficou a cara do alien daquele jeito, né? Esse elemento. E uma coisa que eu gosto muito que é filme de terror, capítulo 1, como é que é? Livro 1, capítulo 1, né, cara? Você só vê o monstro no final. Toda vez quando ele mata alguém, você só vê primeira vez que ele aparece, você só vê o dente, ou você só vê a cauda, ele vai devagar se revelando. Agora eu consigo ver a mão. Nossa, agora eu tô vendo a cabeça. Só no final que você vê ele por inteiro. Que eu acho isso é fundamental em qualquer filme de terror. E é incrível como até hoje tem filme de terror que comete esse erro básico, né? De te apresentar o monstro de cara logo no começo. Quem será que teve essa ideia, né? Você sabe, Jéssica, quem começou essa coisa de você nunca mostrar o monstro? Mostrar o monstro, né? Eu acho que tem muito... Pelo que eu me lembro, assim, do que eu li no... Se eu não me engano, foi no Dança da Morte do Stephen King, que é, tipo, o meu livro de cabeceira de terror. Toda vez que eu vou falar de terror, eu tô com esse... Eu preciso, né, desse norte. Mas pelo que eu me lembro, no começo do terror era muito difícil você mostrar o monstro, você mostrar, tipo, colocar bem feito, sabe? E eu acho que tem muito disso, acabou se tornando uma tradição, porque é muito difícil você, na época, né, tipo, década de 20, década de 30, apesar das boas maquiagens, etc., era muito difícil você construir a imagem do monstro. Então essa coisa de mostrando aos poucos, eu acho que era mais fácil, dava mais certo para atrair a atenção do público e, né, preto e branco no começo, né, sem diálogo e tal, era filme mudo e tal, e então eu imagino que essa coisa visual tenha sido mais, um recurso de início mesmo, e acabou se transformando num elemento, né, como o Marcelo disse, um elemento básico. Eu acho que acrescenta pro sensação de horror também, né, de você não saber o que tá acontecendo. Sim, de desconforto principalmente, né, de você não saber ali quem tá ali, quem que tá vindo, sabe, o que é aquilo que tá na sombra, o que é aquilo que tá mostrando, tipo, a mão, que tá mostrando uma parte do rosto, sabe? Essa coisa envolto em sombras, eu acho que ela ajuda muito a construir essa atmosfera. Em Alien você se assusta com a sombra, né, cara? Incrível. A pontinha do rabo. Eu me assusto com qualquer coisa em Alien. Gente, você vê o pezinho dele, a ponta do rabo, você já tá se cagando, assim, né? Você fala, meu Deus, lá vem, né? Agora, uma das coisas que eu mais gosto do Alien, especificamente em O Oitavo Passageiro, a Jéssica, ela critica muito isso no Fright Like a Girl, né? De como o terror se vale das neuroses femininas, de mulher como sempre vítima. Em Alien, o cara inverteu. Ele violenta um cara, né? E depois é uma mulher que vai combater a criatura. Eu acho inovador não era isso na época. Eu acho isso genial. E ainda é inovador. Ainda é muito difícil você achar filmes de terror que eles aceitam essa mudança, sabe? Porque é muito cômodo você colocar a histeria feminina como um elemento pra confundir o telespectador, por exemplo. Sim. E eu acho isso maravilhoso em Alien. Eu acho, tipo... Como o tempo todo, sabe? A Ellen, a Ripley, ela não é histérica. Ela não é uma pessoa... Ela tá no controle o tempo todo. Até quando ela tá fugindo, até quando ela tá fazendo qualquer coisa, ela tá no controle total ali. Ela tá aterrorizada, mas você vê que, tipo, não se utilizam dessa ideia de histeria pra que ela seja uma personagem mais fraca, por exemplo. Acaba tendo no filme quando a Lambert morre, né? A Lambert acaba fazendo o papel da mulher histérica ali, né? Mas felizmente ela não é a protagonista, né? Ela só morre. Mas a Lambert, ela é muito fria no restante do filme. Se você olhar, ela é muito fria, ela é muito tranquila, até indiferente em algumas partes, assim. Quando, por exemplo, Dallas chama ela e o Kane, né, pra descer até a nave, você vê que ela faz uma cara de, tá, falou, tô indo lá botar a roupa. Ela não tem essa histeria, como a Jéssica falou. Precisava de uma emoçãozinha na hora da morte, né? Mas eu sinto que os personagens, mas é claro, especialmente a Ripley, você não tem aquela coisa do terror em que
o pessoal fica berrando o tempo inteiro. Ai, cara, a gente vai morrer, cara. Como fizeram em Aliens, né? Game Como é que é o over, nome man, dele? game over. Game over, man. Nossa, aquele personagem pra mim não precisava estar lá. Entendeu? Não precisava, apesar dele ser divertido, ele não precisava. Mas você não tem isso em Alien. Você não tem um cara, acabou, cara, a gente vai morrer, cara, que você tem que dar uns tabefe. É muito comum no terror ter isso, né? A mina descontrolada, que você tem que dar uns tapas pra ela ficar quieta. Não tem. A forma como esse terror foi feito, eu não sei. Eu que sou cagona pra terror, pra mim, né? Eu acho que o terror que mais me agrada é o do terror do Alien. Bom, eu duvido que a gente tenha esgotado tudo que tem pra discutir sobre Alien Oitavo Passageiro, mas nosso tempo tá acabando, pro episódio não ficar com 6 horas de duração. Vamos aos nossos momentos e personagens favoritos. Jéssica, qual que é o seu momento ou momentos favoritos no filme? Então, eu gosto muito do filme inteiro, porém, assim, eu sou uma pessoa muito adepta do terrir, então todo filme é muito desconfortável, né? O clima é muito pesado, porém a cena que o filhote sai correndo na mesa, eu acho aquilo incrível. Sim, é um momento muito, muito, não é um alívio cômico, não é uma descontração, mas eu não sei, eu acho muito sensacional ele correndo, sabe? Tipo, ele vazando assim, sair vazado desse cara porque me descobriram aqui. Eu acho sensacional. Sabe? Deixa eu fugir enquanto é tempo. Aproveitar que tá todo mundo chocado, deixa eu correr. Né? Então, eu acho isso sensacional, porque não é um alívio cômico, mas parece que dá uma quebrada um pouco do desconforto total de tudo, sabe? Porque choca, porque tem uma criatura correndo, sabe? Uma criatura muito feia, muito horrível correndo e, tipo, é muito maravilhoso. E é muito bem feito, sabe? Não parece que é, tipo, uma coisa pra você dar risada, só que você dá risada de desconforto porque é uma coisa saindo de dentro de uma pessoa. E é uma cena que foi... Tipo, ufa, acabou. Essa cena foi imortalizada depois em Spaceballs, né? Que acho que no Brasil chamou SOS Tem um Louco Perdido no Espaço, né? Essa cena foi imortalizada no final de Spaceballs de novo. Ele cantando no balcão, né? Muito boa. É que é que o John Hurt fala, de novo não! Meu Deus. Até a paródia, né? Eles conseguiram imprimir essa questão do... Como que se fala? Do choque do momento, né? E você, Sibylla? Então... É esse choque que eu acho maravilhoso. Seria, eu acho que minha cena preferida, eu poderia ver ela em loop. É que ela quebra, né, aquele momento de tensão. Acho que o pessoal fica esperando que o negócio ataque um por um. Sim, e não é, ele só foge, sabe? Ele, tô saindo vazado aqui, cara, sabe? Falou, tipo, valeu. É. Muito bom. Verdade, eu não tinha pensado por esse ângulo. Ele realmente quebra aquele momento, né? E deixa todo mundo... Aquela cara, né? De, meu Deus, o que aconteceu aqui? Mas você vê, também tem a questão do instinto de sobrevivência, porque ele sabia que ele pequeno daquele jeito, com aquele monte de gente, ele seria uma presa fácil pra alguém pegar. Sim. Ó, dá no pé. Uma criança muito esperta, não é mesmo? Muito inteligente, o filhote. Verdade. E nós podemos acrescentar certeza. um elemento de universo expandido aí. Eu adoro o universo expandido, as coisas que não são oficiais, mas que são criadas depois. Ali, o bicho aquele escorpião que bate na cara da pessoa, chamam de face hugger, né? O agarrador de caras. Esse que explode do peito é o chest burster, né? É o estourador de peitos. Depois ele entra em fase de pulpa, aí ele finalmente vira o xenomorfo, né? É xenomorfo, né? Isso. E foi estabelecido em Alien 3 que o alien, ele utiliza parte do DNA do hospedeiro para se tornar adulto. Por isso que no 3, por exemplo, ele parece com um cachorro. Ou com um boi, dependendo de qual dos dois filmes você viu. Depende da versão. Ele é quadrúpede e ele não tem aqueles chifres nas costas, aqueles tubos nas costas, né? No 2 também, os aliens são um pouco diferentes. O domo é transparente ou ausente, né? Então você vê a parte... Então tem essas mudanças. Pra mim, a impressão que eu tenho é que o chest burster, quando ele sai dali, você vê que ele não tem patinha, né? Ele não tem mãozinha. Ele é um negócio comprido, né? Acho que ele tem um pinto. Ele tem cauda e acho que ele tem perna. Eu não sei se ele tem... É um pinto com cauda, gente. Então a impressão que eu tenho é que ali é a forma original do bicho. Depois que ele vai usar o DNA humano pra ficar um pouco mais humanoide.
Essa é a impressão que eu tenho. Faz sentido. Faz sentido. Tanto é que assim, ele tem que sair de lá pra continuar crescendo, porque não tem mais espaço no corpo humano, né? Tanto é que no Alien 3, se você vê o original, que é o que ele estourou de um boi, né? De um touro, ele já nasce com já grande. Como é que eles chamam, gente? Que eles dão um nome diferente. Putz, agora eu não lembro. A produção deu um nome diferente porque ele já nasce meio adolescente, sabe? Porque tinha espaço dentro do boi pra ele desenvolver. Eu adoro esses... Sabe assim, essas coisas que só funcionam dentro da sua cabeça, sabe? Eu adoro isso. Não, mas esses detalhes de produção são excelentes. Eu curto muito. Eu gosto de acompanhar essas mudanças a cada filme, como cada alien se adapta, né? E é uma criação coletiva, né? São vários produtores. E a própria Ripley fala no terceiro filme. Eu nunca vi um alien exatamente como esse. Mas todos tinham medo de uma coisa, de fogo. Eu lembro dessa fala dela. Foi aí que eu me toquei. Cada animal, né? Cada criatura aparece de uma maneira diferente em cada um dos aliens, né? O que eu mais gosto do simbolismo do alien é justamente o fato dele atacar a audiência masculina, fazer com que... O Dan O'Bannon comenta isso num dos livros da produção. Ele falou, eu queria que os caras pulassem da cadeira e fechassem a perna. Sabe? Quando você toma aquele puta susto, fala, ai, meu Deus, é como se você atacasse a masculinidade do cara. E tem um outro clichê de filme de horror que esse filme não segue. O negro não é o primeiro a morrer. Verdade. É verdade. Porque quem é o primeiro é o Kane, né? É o Kane, né? É verdade. Olha quanta coisa ele quebrou, gente. Olha que inovador pra época. E, como a Jéssica falou, inovador ainda hoje, né? Porque, meu Deus... Infelizmente, né? O terror deveria ter aprendido um pouquinho mais aí com seu passado, não é mesmo? Tanto bom exemplo, né, gente? Agora, pra mim, existem muitos momentos do filme que eu amo. Não tem... É difícil eu dar um... Eu adoro a cena do Kane com o negócio explodindo. Eles estão lá calmamente jantando, né? Vamos jantar, forrar o bucho e vamos voltar pra câmara, né? Pra voltar pro criossono. E de repente o Kane, né, o bagulho explode. Mas aquela cena quando a Ripley descobre que o Ash é um androide, cara, aquela cena pra mim... Que ele tá enquadrado, você não vê o topo da cabeça, né? Ele tá enquadrado assim, super close-up, você não vê a cabeça inteira. Parece que foi um erro de enquadramento do diretor de fotografia, mas foi de propósito, né? Sim. Primeiro, o Dan O'Bannon não gostou da história de colocar um androide. A ideia, acho que foi do próprio Ridley Scott, uma coisa assim. Depois ele falou, não, cara, aquilo deu muito certo. E, assim, você vê o sangue no nariz da Ripley e aquela linha branca descendo da testa do Ash. Aquele momento é tão alienígena quanto o Chestbuster. É muito desconfortável, é verdade. Eu não sei, assim, o alien, a criatura do alien seria tipo um demônio, um fantasma, num filme de terror comum. Um serial killer, né? Alguma coisa assim. Qual seria a figura do Ash? Um demônio auxiliar? Um parceiro? Um comparsa? O Ash pra mim é o espírito corporativo. É a empresa que só quer saber de ganhar dinheiro, não importa, sabe, custe o que custar, não importa quantas pessoas sofrem. Comparando com um filme de terror. É porque eu vejo o Alien... Se você olhar o Pânico, são dois, né? São dois vilões. Então, o Alien também repete, ele vem com isso. Você tem dois vilões que você não sabe, né? Que é o Ash. Mas eu acho que o próprio Pânico, assim como o Alien, nessa questão, ele é um pouco, não inovador, mas ele quebra um pouco essa coisa. Porque no original, no original não, mas os slashers no comum sempre era um assassino que ele poderia parecer sobrenatural, com exceção, né, do Fred, mas ele é muito humano. Ele é um humano e é uma das características mais fortes do slasher. Então, o Scream, o Pânico, ele quebra muito essa parte também, porque ele troca toda hora de assassino. Então, acho que o Alien, eu não vejo um comparativo. Eu não consigo ver, para esse personagem, seria o que o Marcelo falou, essa imagem da indústria, né, da corporação que quer ganhar dinheiro. É porque, pra mim, o Alien representa uma coisa que é muito comum em filme de terror, como a Jéssica falou dos filmes slashers, que é sempre um assassino matando todo mundo, né? E ele não dá pra... Ele é... Como é que eu traduziria unstoppable? Imparável. Não dá pra impedi-lo, né? Eu vejo isso de um ponto de vista evolucionário. Ó, que chique, ó, ficamos super intelectuais agora no podcast. Como a gente... Nós temos essa ilusão, nós temos esse mito na nossa sociedade de que seres humanos são o predador definitivo. Porra nenhuma.
Nós somos presas. Nós temos corpo de presa, nós temos mente de presa. Uma vez alguém falou pra mim assim, mas é a visão telescópica, né? Como se fosse uma característica de predador. Em primeiro lugar, nenhuma ave de rapina tem visão telescópica. A ave não tem visão telescópica e ela não é um predador, ela não é uma presa, é um predador. Nós temos visão telescópica para pular de galho em galho, para fugir dos predadores. Seres humanos são presas, nós somos símios, nós somos macacos, nós somos presas. Então, o que o filme de terror nos aterroriza tanto? Porque é sempre um predador matando todo mundo. Claro, tem um filme de terror que é o nosso medo de vírus, né? Tem vários filmes de terror. Tem um filme de terror que é o body horror, que é medo de você perder o controle do próprio corpo. Tem vários outros tipos de medo que você pode tocar. Mas o filme de terror mais comum é um medo ancestral que nós temos de 2 milhões de anos de evolução. Nós temos que fugir do predador. E o Alien funciona muito bem pra mim porque ele é o predador definitivo. Porque quando você vive na savana africana, por exemplo, e você sabe que o leão acabou de comer, não tem perigo, podemos passar por aqui, ele acabou de comer e tá descansando. O Alien não tem disso não, cara. Ele vai matar todo mundo. Então eu acho que aí o Ash não se relaciona com ele pra mim. Pra mim, né? Eu acho que o Ash representa uma criticazinha que é colocada no filme ali, que é criticando corporação. O que é irônico, porque se não fosse por causa de corporação, não daria pra fazer o filme. Mas aí eu lembro do... Como é que chama aquele diretor de documentários? Alguma coisa Moore? Alan Moore? Não é Alan Moore. Que critica muito o governo norte-americano. Como é que ele chama, gente? Roger Moore? Não. Michael Moore. Ele, no documentário Inequality for All, que nem é dele, mas ele é entrevistado no documentário, ele fala assim, um empresário alegremente me venderia a corda que eu vou usar para enforcá-lo se ele conseguisse lucrar nesse processo. Então ele fala assim, é essa hipocrisia empresarial que eu faço meus filmes. Eu faço meus filmes usando o dinheiro de grandes corporações para criticar grandes corporações. Então é nessas fendas da hipocrisia capitalista que eu dirijo o meu caminhão, né? Minha caminhonete, né? Então o filme acaba usando dinheiro corporativo para criticar a corporação. Eu não critiquei no começo da gravação que o produtor de Hollywood não tá nem aí. Produtor não, né? Executivo de Hollywood não tá nem aí. Ele quer saber de lucro, não quer saber se o filme é bonito, se é bem feito, se é uma mensagem legal. Não, quer saber de lucro. Então, o Dan O'Bannon colocou... Dan O'Bannon não, desculpa. Foi o Ridley Scott. Você falou que o Dan O'Bannon não concordou com o robô originalmente, né? Então deve ser do Ridley Scott que teve a ideia do robô. Para criticar justamente corporações. Então acho que são... Eu perdi parte do que você falou, porque picotou. Eu acho que a minha internet deu uma oscilada, mas é isso aí. Bom, isso quer dizer que tá na hora de a gente encerrar a gravação, porque a internet tá oscilando. Você falou sobre o melhor momento, né? Você falou que é a hora que o Ash ataca a Ripley. Falta eu, então. Que é quando ela pergunta as motivações dele, ele tá destruído, né? Só que ele é a cabeça, o pescoço, né? Uma parte do pescoço aqui. E ele fala, né? Que ele admira a criatura e etc. E é óbvio que a minha personagem favorita, né? É a Ellen, maravilhosa. Eu tenho 2 cenas que eu acho maravilhosas. Primeiro é a em que o Dallas tá dentro do como é que fala? Aquele crawl space, como é que fala? É o módulo dutos. de fuga? O Dallas tá nos dutos procurando Jeffrey Tubbs, né? Da Nostromo. Ele tá procurando pelo Alien. E aí tem a cena em que ele morre, que você não vê que ele morre, né? Que ele vira, usa o fogo pra iluminar e o Alien faz nele assim. Eu pulo toda vez, cara. Eu vejo esse filme uma vez a cada 2 ou 3 anos. Eu pulo toda vez. Eu sei que aquela porra vai acontecer e eu pulo. É incrível. Então aquela cena acaba sendo sempre memorável pra mim. Mas a cena que eu mais gosto é no final. Só tá a Ripley. Ela tá na nave de fuga, que é a Narcissus. E ela se toca que o Alien tá lá dentro. Aquela cena inteira. Que ela põe a roupa... Sem ver o Alien, que ela se prende. Tem uma tomada fantástica que você vê ela de perfil e você vê só o reflexo no vidro do capacete. E ela tá se prendendo assim, tipo, meu Deus, eu tenho que mexer, mas não posso mexer, senão ele vai me ver. Que é uma característica de presa tentando esconder de predador, né? Você fica parado. Porque se você se mexe, não é tanto você estar lá, é você se mexer, né? Que o predador detecta você, né? Seres humanos têm uma detecção de movimento em volta da gente muito grande. Eu tava lendo sobre por que a gente tem a impressão de que a gente está na sala com alguém? Ou por que a gente tem a impressão de que a gente está sendo seguido? É porque a nossa audição ela é super ajustada para detectar mudanças de eco e de pressão no ar.
Então, se você tá num cômodo fechado, no escuro, mas tem alguém no cômodo também, a sua audição detecta as pequenas diferenças de pressão que dá do ruído do ambiente se tem uma outra presença, se tem outra pessoa, sabe? Ou se tem uma coluna, por exemplo. Então nós somos muito atunados para isso, para fugir, porque nós somos presa. Então aquele momento dela, né, tentando se prender rápido ali, mas sem se mexer, e o alien acordando, me dá um cagaço. Eu adoro aquela cena. E é uma cena que... Me dá um cagaço, mas eu adoro. É por isso que a gente viveu de terror, né, Jéssica? A gente adora sentir medo, né? Adora... Sem dúvida. Eu assisto todos com medo mesmo. Eu não adoro filme de terror. Dá um cagaço, mas a gente ama, é muito bom. A gente não gosta de filme de terror porque a gente não sente medo. Não, a gente gosta porque a gente sente medo. Agora, uma coisa Nossa, eu seria uma pessoa muito triste se eu não sentisse mais medo de filme de terror. É uma das coisas que me faz muito feliz ainda. A graça é essa, né? A graça é essa. Não, eu ia comentar que a cena que o Marcelo escolheu, essa cena final da Ripley, é também uma cena ótima pra mostrar como as calcinhas dos anos 70 eram desconfortáveis, né, gente? Puta que pariu, que calcinha era aquela, velho? A impressão que eu tenho é que ela tirou a calça. Sabe quando você tira a calça rápido e a cueca vai um pouco junto? Embola, e ela embola. Gente, aquilo é muito desconfortável. Eu olho pra aquilo e falo, menina, não é possível. Já em Aliens já melhorou, né? Em Aliens, tanto em Aliens quanto no Aliens 3, o Alien 3, a calcinha já melhorou. Tanto que o Saturday Night Live fez uma piada com a Sigourney Weaver quando ela participou do programa. É mesmo? Tá lá ela com os soldados, né, do Aliens. Então eles entrincheirados e os aliens estão vindo, o aproximador lá, o mecanismozinho dele lá. Cara, eles estão vindo, cara, eles estão vindo. Aí a Ripley joga a arma no chão. Peraí. Aí o ator que faz o Hicks fala, Ripley, todo mundo já viu a sua calcinha. Ah, tá bom, verdade. Ela bota o macacão de volta, assim. Virou piada. A calcinha dela virou piada. Eu acho que é o único momento, assim, que eu olho e falo, mano, o que é isso? Que calcinha desconfortável, cara. O futuro do passado, né, cara? É a única coisa que você olha que tá meio datado. No filme inteiro, a calcinha da Ripley. Ah, não, o cabelo dos caras também tá muito anos 70. Ah, não tá tanto, vai. Só olha um hipster de hoje que tá igual. São hipsters da década de 70, da década de 2170, né? Isso, perfeito. Aí, os hipsters, tudo usa aquele cabelo. Já era. Beleza, então. Alguém quer alguma consideração final? Podemos encerrar o episódio? Acho que podemos encerrar. Beleza. Bom, ok, então esse foi o episódio do Holodeck sobre o filme Alien, o Oitavo Passageiro. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você quiser entrar em contato conosco ou nos acompanhar pela internet, podemos ser encontrados em nossos blogs. Eu estou em marceloferreira.com. Sibila? Eu tô no momentumsaga.com. Lá tem todas as minhas redes sociais. Você me encontra também bastante no Twitter, xingando muito, como sempre. Deixa o seu alô, deixa o seu comentário, eu tô sempre online. Jéssica? Eu estou no Fright Like a Girl. Eu também estou no Delirium Nerd. E vocês podem me encontrar também muito no Twitter como Capirojéssica. Na verdade, são todas as minhas redes sociais Capirojéssica, mas eu fico mais no Twitter mesmo. Beleza, você também pode escrever pra gente pra holodeck@terceiraterra.com. Você encontra links pro que comentamos neste episódio em terceiraterra.com/holodeck, onde também tem algumas sugestões de livros da Amazon, da Saraiva e do Book Depository. Nós ganhamos comissões pela venda através de nossos links. O Holodeck também está disponível no iTunes, no Google Play, agora é Google Podcast, né? E também no Spotify. Se você nos ouve através de um desses serviços, considere avaliar com 5 estrelas e, se você tiver tempo, dá fazer um review lá pra gente, fazer uma resenha do podcast, porque isso ajuda a sermos sugeridos para pessoas que estiverem procurando podcasts nesses lugares. Todo o conteúdo em áudio do Holodeck da Terceira Terra existe sob licença Creative Commons, de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 4.0 internacional, exceto pelas músicas com copyright, que pertencem a seus respectivos criadores e a quem pagamos através de nosso contrato com a BMI. Computador, encerrar programa.